Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós iremos ler do versículo 3 até o versículo 14. Os versículos principais da exposição de hoje, ele inicia-se no versículo 7 até o versículo 12. Mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura de todo esse parágrafo, que vai do versículo 3 até o versículo 14. Eu vou explicar para você porque eu chamei esses versículos de um único parágrafo e você vai entender. Diz assim o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos bendisse nos lugares celestiais com toda a bênção espiritual em Cristo, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mancha diante dele em amor, quando nos predestinou para a adoção para si mesmo, por meio de Jesus Cristo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por seu sangue, a liberação dos delitos conforme a riqueza de sua graça, que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo a sua complacência, que se propôs em si mesmo, até a culminação de uma dispensação dos tempos assinalados, para voltar a unir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão na terra nele. Nele também fomos escolhidos como sua herdade, havendo sido predestinados, conforme o propósito que está energizando todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de ser para louvor da sua glória, nós, os que primeiro temos esperado em Cristo. Nele também, vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e havendo crido, nele fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é aras de nossa herança, até a redenção da possessão, para louvor da sua glória. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, te damos graças pela oportunidade que temos de nos reunirmos nesta noite para estudarmos e meditarmos na sua santa e poderosa palavra. Ó Deus, que essa palavra provoque em nós uma transformação tal, a ponto de o mundo enxergar a mudança em nosso estilo de vida. E isso tudo para a glória, louvor e honra do seu santo e poderoso nome. Oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Essa é a terceira mensagem de uma série de exposições no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Há 2 domingos atrás nós pregamos sobre a introdução, versículos 1 e 2. No domingo passado, o pastor Washington pregou do versículo 3 até o versículo 6. E o foco principal da exposição de hoje está no versículo 7 até o versículo 12. E na semana que vem eu concluirei essa parte do capítulo 1, pregando do versículo 13, o versículo 13 e também o versículo 14. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero que você entenda, a princípio, qual é a ideia de Paulo ao compor essa doxologia. Porque, na verdade, esses versículos que nós lemos nada mais é do que uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão de louvor. O que Paulo vai fazer é olhar para tudo aquilo que Deus fez, para o plano da salvação que foi preparado por Deus, executado por Cristo e aplicado pelo Espírito Santo, e ele vai cantar essa obra magnífica que foi preparada por Deus.
e a intenção de Paulo a cantar ou a escrever essa doxologia é despertar a igreja, ou despertar os cristãos para uma realidade que muitos desconhecem. E que realidade é essa? Eu vou tentar explicar para você que realidade é essa que Paulo quer que os ouvintes da carta, tanto lá no primeiro século como hoje, eles enxerguem. Hoje todo mundo tem uma televisão a cores em casa com um sinal digital. Mas, há alguns anos atrás, o sinal da TV ele era analógico. E às vezes, eu lembro na minha infância que na minha casa tinha uma televisão preta e branca. E essa televisão, para mudar a sintonia, o canal, tinha que ficar girando assim o botãozinho. E em muitos casos, quando você virava o botão, ainda que você encontrasse o canal que você estava procurando, ele ficava desfocado. Os pixels da TV, eles ficavam meio embaçados e você, algumas vezes, precisava colocar um bombril na antena quando a antena era interna ou subir no telhado para mexer na antena quando a antena era externa. Isso era um caos, porque você ficava embaixo olhando para quem estava em cima, mexe mais para a direita, mexe mais para a esquerda, até você conseguir sintonizar naquele canal para que a imagem ela ficasse clara, ficasse nítida. E o que Paulo faz nessa doxologia é exatamente isso. A tentativa dele é fazer com que os ouvintes da carta enxerguem quem de fato eles são diante de Deus em Cristo. E parece uma coisa boba, mas não é, porque ainda hoje muitos cristãos não sabem quem são diante de Deus. Há uma crise de identidade implantada na igreja, uma crise de identidade em muitos cristãos, e por isso não conseguem viver uma vida plena, uma vida contente na presença de Deus, ainda que estejam na igreja. E por isso muitos acabam se iludindo com falsas promessas e falsos profetas, porque querem viver uma vida diferente daquela que a Bíblia diz que ele tem. Você vai entender onde eu quero chegar já já. Na semana passada, quando o pastor Washington pregou sobre essa primeira parte, porque esses textos, esses versículos que nós lemos, na verdade, no original, eles fazem parte de um único parágrafo, porque no grego não há pontuação de vírgula. Então, essa doxologia, esse cântico, era para ser lido em um único fôlego. Não existia vírgula. O único ponto dessa doxologia, desses versículos, é no final do versículo 14. Do versículo 3 até o versículo 14, precisa ser lido em um único fôlego, um único parágrafo, mas com 3 estrofes. Na primeira estrofe, você vai encontrar Paulo falando da obra de Deus na eternidade. Do versículo 7 até o versículo 12, você vai encontrar Paulo falando da obra que Deus elaborou e preparou na eternidade, sendo consumada no presente em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo nos versículos 13 e 14. E a ideia de Paulo é fazer com que os cristãos entendam o que Deus fez por eles, porque muitos cristãos não sabem. E quando você lê o versículo 3 ao versículo 6, você vai lembrar de algumas coisas que foi ensinada aqui. Por exemplo, no versículo 3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou, em algumas traduções, na minha tradução diz, que nos bendisse nos celestiais ou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Então o primeiro detalhe aqui é: quem nós somos de fato? Nós somos um povo que recebemos de Deus todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, no mundo espiritual, nós já somos reis e sacerdotes. No mundo espiritual, nós já recebemos de Deus, por meio de Cristo, tudo o que nós precisamos. No mundo espiritual, nós já vivemos como seres salvos, homens e mulheres abençoados por Deus. Por isso que Paulo diz que
nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então entenda, se já somos abençoados por Deus nos lugares celestiais, você concorda comigo que isso já é motivo de nos alegrarmos? Já é motivo de estarmos contentes todos os dias? Já é motivo de vivermos uma vida diferente? Já é motivo para você, ao domingo ou à terça-feira, passar por essas portas, cantando e glorificando a Deus com todo o seu fôlego? Já é motivo para você levantar de manhã cantando? Já é motivo para você deitar à noite contente, agradecendo a Deus? Ainda que você não tenha saúde, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha a casa dos seus sonhos, ainda que você não tenha uma vida financeira estável, ainda que você não tenha nada disso, se você entende que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, isso para você já é suficiente. Já é motivo de você se alegrar e viver uma vida com um sorriso no rosto. Uma vez eu ouvi um teólogo dizer que o cristão era para ser o povo mais feliz da terra. Mas parece que é o contrário, parece que o cristão mais murmura, mais reclama do que se contenta, do que vive uma vida contente. Porque se não consegue pegar um ônibus, reclama, murmura. Se não consegue pagar as contas, reclama e murmura. Se recebe um diagnóstico do médico, reclama e murmura. Imagina Jó, olhando para Deus e dizendo: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que a maior riqueza que ele possuía, ele já havia recebido em quem? Em Deus. E ele não para por aí. Além dele dizer que os cristãos de Éfeso, lá no primeiro século, e é claro, todos os cristãos espalhados em todo o planeta, ao longo da história da igreja, todos são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E além disso, ele continua dizendo, versículo 4, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção como isso aqui é importante, como isso aqui é sério. O texto está dizendo que além de termos recebido toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, ele está dizendo que Deus nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o Cronos, antes de Deus criar o tempo, antes de Deus criar todas as coisas que existem, Ele propôs no seu coração em escolher a igreja, em escolher um povo, e glória a Deus, porque você faz parte desse povo. Ele simplesmente decidiu escolher, e por que ele escolheu? De maneira deliberada? Não, ele escolheu em amor. Há uma discussão que surgiu lá no século XVI, entre o século XVI e XVII, sobre a questão de quando isso aconteceu. Se Deus escolheu antes da queda de Adão e Eva, ou se Deus escolheu depois da queda, que é aquele debate de supralapsarianismo e infralapsarianismo. É um debate completamente ilógico, porque se Deus nos escolheu antes de criar todas as coisas, inclusive o tempo, significa que não dá para colocar esse debate no tempo, porque foi antes do tempo ser criado. Então é um debate lógico. O que importa é que Deus nos escolheu. E por que Ele escolheu? Por que Deus te escolheu? Os arminianos vão dizer que Deus escolheu porque Ele previu que o homem iria crer. Ele escolheu segundo a sua presciência. E o que seria presciência? Deus olhou para o futuro, como se não fosse Ele que tivesse colocado o futuro ali. Ele olha para o futuro, viu que o Marcos Vinícius ia crer, e disse: ele vai crer, então eu vou elegê-lo. Essa escolha, essa eleição, ela não seria por amor simplesmente, ela seria por mérito. Porque eu iria olhar para ele e encontrar algo nele que impulsionasse a minha escolha em relação a ele. E aí não seria graça. Porque graça é favor imerecido.
Deus entrega para quem não merece. Isso é graça. Então por que Deus escolheu? Escolheu porque Ele quis escolher segundo o seu desígnio, o seu propósito, em amor. Não porque viu em mim ou em você alguma qualidade, ou alguma habilidade, ou alguma característica diferenciada dos demais. Não, Ele simplesmente decidiu escolher. Um noviço, uma vez, gente, eu estou com calor. É só eu que estou com calor? Misericórdia, esse ar-condicionado está ligado, Luiz? Vou derreter que perder pelo menos uns 2 quilos aqui. Um noviço uma vez, você conhece a história de Francisco de Assis? Uma vez um noviço chegou para o monge, Francisco de Assis, e disse para ele assim: Ô Francisco, por que Deus escolheu você? Aí no primeiro momento ele disse: olha, rapaz, eu não sei por que Deus me escolheu. Passou um tempo, esse noviço retorna e pergunta a ele: ô Francisco, por que Deus te escolheu? E ele diz: olha, eu não sei. Fazendo uma pergunta difícil, eu não sei por que Deus me escolheu. Passou mais um tempo, volta pela terceira vez, o noviço olha para ele e diz: Francisco, por que Deus te escolheu? Aí ele olha para esse jovem e diz assim: talvez Deus tenha me escolhido porque não exista pecador mais miserável do que eu. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele não escolhe os capacitados, Deus não escolhe os habilidosos, Deus não escolhe branco, negro, amarelo, azul, europeu, asiático. Ele escolhe homens e mulheres segundo o seu amor. De todas as línguas, povos, raças e nações. Ele simplesmente escolhe. E ele tem uma habilidade para escolher os piores pecadores. E por que ele escolhe os piores pecadores? Porque, como diz o texto bíblico, ele diz que ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Escolhe as coisas loucas e vis para confundir as sábias. Esse é o Deus que nós servimos. Então Paulo vai dizer para esse povo: vocês não sabem quem vocês são de verdade. Porque se vocês soubessem, vocês estariam dando glórias a Deus e vivendo uma vida completamente diferente. Porque primeiro, vocês são abençoados em todas as sortes de bênçãos dos lugares celestiais. Segundo, vocês foram escolhidos por Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, você já fazia parte do plano de Deus. E aí, na continuação do versículo 4, Paulo vai explicar o porquê Deus nos escolheu. Ele vai dizer que Deus nos escolheu para que fôssemos santos, em algumas traduções, irrepreensíveis. Na minha tradução diz, sem mancha, diante dele. Então essa escolha, ela tem um propósito. Por que Deus escolhe? Por que Deus elege? Ele escolhe e elege para que aquele a quem ele escolheu, aquele a quem ele elegeu, persiga, busque santificação. Persiga e busque irrepreensibilidade. Uma das marcas daquele que é eleito de Deus, chamado por Deus, é a busca pela santidade. Se um homem ou uma mulher diz ser eleito, predestinado, santo, chamado por Deus, mas vive uma vida pregressa, vive uma vida de qualquer maneira, não persegue a santidade e a irrepreensibilidade, que eleição é essa? Não tem lógica. Porque se eu digo que sou eleito, eu vou viver uma vida de busca pela santidade incansável. Cada dia mais eu vou querer ser santo. Cada dia mais eu vou buscar a presença de Deus. Cada dia mais eu vou ler a palavra. Eu vou sentir desejo pela santidade. Eu vou sentir desejo pela presença de Deus. Porque a Bíblia é clara quando ela diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Então aquele que diz que é eleito precisa
correr atrás da santidade. Ainda que diante de Deus sejamos santos, porque nós vivemos o já e o ainda não, ainda que diante de Deus sejamos santos, separados, nós precisamos perseguir a santidade, em oração, em consagração, em leitura da palavra, em comunhão, porque estar em comunhão também é uma forma de santificação. E eu não sei se você percebeu que aqui no Brasil, como na Europa, as igrejas, elas têm ficado vazias. As igrejas têm esvaziado. Por quê? Por causa do liberalismo teológico, por causa do humanismo, por causa de teologia de prosperidade. E as pessoas hoje acham que não é importante congregar. Acha que você pode ser cristão em casa. Não. Um dos meios pelo qual Deus santifica o seu povo também é a comunhão. Não é a oração somente e a meditação na palavra, é a comunhão. Por isso que é importante, é essencial que o cristão entenda que ele precisa estar no culto, precisa congregar com seus irmãos, porque senão não há como dizer que é escolhido de Deus, porque não busca santidade, não busca santificação e não busca irrepreensibilidade. Sabe o que é a irrepreensibilidade? É alguém olhar para você e dizer assim: eu não posso falar nada dele, eu não tenho o que falar. Porque esse homem, essa mulher, ele tem um caminhar reto diante de Deus, honesto diante de Deus, é um homem honesto nos tratos, é um homem sincero, um homem que cuida bem da sua esposa, cuida bem dos seus filhos, é um homem que serve a comunidade, é um homem de Deus, é um homem irrepreensível. Um homem que não busca a irrepreensibilidade, não busca a santidade, não pode dizer que é escolhido por Deus. Não pode dizer. Além de Deus dizer, além de Paulo dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, além de ele dizer que nós somos escolhidos por Deus para a santificação e a irrepreensibilidade, ele também vai dizer no versículo 5 que Deus nos predestinou para a adoção. Para a adoção. Olha como isso aqui é forte. Preste atenção nisso. Predestinar significa que ele pré-estabeleceu aquele homem, aquela mulher, para que ele fizesse parte da sua própria família. Adoção não é isso? Adoção é um homem e uma mulher que entram num consenso para trazer para dentro da sua família uma outra pessoa que não foi gerada por ela. Uma pessoa que biologicamente não foi gerada por ela. Isso é adoção. Eu estava lendo o comentário de William Hendrickson sobre a carta aos Efésios, e ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz que nós não temos condições de comparar o fato de Deus ter nos adotado com qualquer analogia humana, porque não tem como comparar. Vou te dar um exemplo. Eu posso, junto com a minha esposa, adotar uma criança. Posso, ok. Vou amá-la, vou cuidar dela para o resto da vida. Mas tem duas coisas que eu não consigo fazer com essa criança. Duas coisas que eu não consigo fazer. A primeira é mudar qualquer marca hereditária que ela recebeu dos seus pais biológicos. Eu não tenho como fazer isso. Não tenho possibilidade de fazer isso. Ainda que eu ame essa criança com todas as minhas forças, ainda que eu ame essa criança com todo o ímpeto e com todo o desejo do meu coração, eu não tenho como mudar nenhuma característica hereditária que ela herdou dos seus pais biológicos. Segunda coisa, eu não posso pegar do meu próprio espírito e dar para essa criança, ainda que eu a ame com todas as minhas forças. Por isso que não dá para comparar a adoção de Deus, porque quando Deus nos adotou, nos trouxe para a sua própria família, Ele fez exatamente as duas coisas. Ele arrancou todo o traço hereditário que o pecado havia deixado no nosso DNA. Ele muda completamente o nosso ser espiritual e de condenados passamos a ser absolvidos. Homens e mulheres mortos espiritualmente,
agora recebem vida porque foram adotados por esse Pai amoroso. E não só isso, além de sermos adotados e esse Pai mudar completamente a nossa estrutura hereditária por causa do pecado, Ele também faz o que nenhum pai ou nenhuma mãe consegue fazer com um filho adotivo. Ele pega do seu próprio espírito e infunde esse espírito dentro da pessoa. Eu adoto uma criança, mas eu não posso dar o meu espírito para ela. Deus nos adota, muda completamente nossa estrutura hereditária, genética, e além disso nos dá do seu próprio espírito. Ele tira do espírito dele e coloca dentro de nós. Por isso que William Hendrickson diz que não há como comparar isso que Deus faz. E por que ele adota? Porque ele encontra em nós qual a palavra que eu vou utilizar? Alguma troca, algo que ele possa dar para nós, que a gente vai dar para ele, como era feito, por exemplo, em Roma. Você conhece a história de Ben-Hur? Ben-Hur foi exatamente assim, foi adotado porque salvou em uma batalha um nobre de Roma, e ele foi adotado. Brutus, você conhece a história, até tu, Brutus, também ia ser adotado, ou foi adotado e depois assassinou o imperador. E por que adotava? Porque olhava para ele e falava assim, esse camarada aí, ele pode me ajudar politicamente, ele tem muita influência. A ideia de Paulo aqui é basicamente essa, a adoção, mas não porque Deus encontrou em nós algum contraponto, algo que ele poderia receber, alguma troca que poderia haver. Não, ele simplesmente olhou para mim e para você, miseráveis pecadores, fadados ao inferno, e disse, agora você vai fazer parte da minha família. Vou mudar o seu interior, vou te dar vida, vou te tirar da morte, vou te trazer para a vida. E além disso, vou te dar do meu Santo Espírito. E nós recebemos desse Espírito. Abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E além disso, nós somos predestinados para a adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou a complacência da sua vontade. Não há como receber nada disso fora de Cristo. Não há como você ser adotado, ser eleito, ser abençoado, santo e irrepreensível fora de Jesus. Eu não sei se você já reparou, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu sempre gosto de lembrar, que o problema das pessoas não é com Deus. Porque quando você pergunta para uma pessoa assim, você crê em Deus? O que ela costuma dizer? O problema das pessoas não é com Deus, o problema das pessoas é com Jesus Cristo. Até livros com o título, o nome Jesus, é difícil de vender nas livrarias. Vários autores já disseram isso. E disseram que tiveram que mudar a capa, mudar o nome do livro, para que o livro pudesse ser vendido. Porque quando você procura, as pessoas procuram na prateleira da livraria e vem sobre Deus, elas compram. Mas quando vem Jesus, elas não compram, elas rejeitam. Só que o que a pessoa não entende é que se você diz que crê em Deus, mas não está em Cristo, o que de fato você é um idólatra. Você não tem Deus. Porque para ter Deus e todas as bênçãos que Deus preparou lá na eternidade, você precisa estar em Cristo. Porque tudo que o homem recebe, ele só recebe por meio de Cristo. Porque se não fosse a obra de Cristo, nós não receberíamos nada disso. Porque esse é o plano que Deus elaborou e preparou antes da fundação do mundo. E não há como esse plano ser mudado pelo homem. Não há como haver alguma intervenção humana para que esse plano seja modificado. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem Kardec, não tem guias, caboclos, orixás. Não há possibilidade de salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. Porque nele se completa, se consuma a obra salvífica de Deus. Sem Jesus,
você está longe da família de Deus, fadado e caminhando a passos largos para o inferno. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia Sagrada. E se você não gosta disso, não brigue comigo, brigue com Deus, porque foi Ele que estabeleceu assim. Fora de Cristo, não há salvação. Longe de Cristo, não há como se aproximar de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele deixou claro isso. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer se achegar a Deus? Dobre os seus joelhos, ore a Deus, clame por Jesus e pelo seu sacrifício, e você será salvo. E receberá todas essas bênçãos nos lugares celestiais. Fora isso, você está fadado a ser lançado no inferno junto com a besta, o falso profeta e todos os ímpios. Versículo 6. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus elege? Por que Deus abençoa nas regiões celestiais? Por que Deus nos adota? Por que Ele faz tudo isso? Porque há algum mérito em nós? Não. O versículo 6 diz: por que Ele fez isso? Para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Por que todas essas bênçãos foram derramadas sobre nós? Para que nós olhássemos para aqueles que supostamente não são eleitos e nós disséssemos assim: eu sou eleito de Deus e você não é. Eu vou para o céu e você vai para o inferno. Foi para isso que Deus nos escolheu, nos adotou, nos abençoou? Não. Deus fez tudo isso não para que eu e você ou a igreja fosse uma coisa especial ou melhor do que os outros na terra. Não. Deus fez tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. A ideia aqui é: eu vou fazer isso para que o meu nome seja glorificado em Jesus. Essa é a ideia. Não é para dar glória ao homem, porque a Bíblia é clara, ela diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus dividisse a glória dele com alguém, o conceito de Deus se esvaziaria e Deus deixaria de ser Deus. Por isso que eu não concordo com os arminianos e os sinergistas quando eles dizem que a salvação ela também depende do homem, porque é o homem que escolhe, é o homem que decide se vai aceitar ou não vai aceitar. Não! Porque se dependesse do homem a salvação, quem aqui estaria sentado hoje a esse horário, nesse lugar? Se a salvação dependesse do homem ou concorresse com Deus e o homem, ninguém buscaria Deus, nenhum homem se achegaria a Deus, porque humanamente falando, nenhum homem quer a Deus. O homem está naturalmente em rebelião com Deus, e ele não busca Deus sozinho. Se não vier o Espírito Santo de Deus até esse homem, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, para que ele enxergue que ele é pecador e que ele precisa de um Redentor, ele jamais enxergaria isso por si só. Por isso que Deus fez tudo isso para a glória do seu próprio nome. E eu digo, algumas pessoas não entendem, Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua própria palavra. Vou te dar um exemplo da aula que nós tivemos hoje às 7 da manhã no livro de Números. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou todas as 12 tribos, ficaram lá no Egito 430 anos, saíram do Egito, começaram a peregrinação no deserto, quase 2 milhões de pessoas aproximadamente. Toda
toda aquela geração que saiu do Egito, toda aquela geração morreu no meio do caminho, e pela misericórdia de Deus, para cumprir a sua promessa que havia feito a Abraão lá atrás, Deus, pela sua misericórdia e graça, permitiu que uma nova geração nascesse no deserto. Porque ele poderia não permitir que a outra geração nascesse. Porque o povo era rebelde, murmurador, contendeiro. Ele podia, vou matar esse povo aqui no deserto, não vou salvar mais ninguém. Mas não. O rebelde morreu no Egito, no deserto, mas Deus permitiu uma outra geração. Para quê? Para que a sua palavra não caísse por terra. Para que a sua palavra cumprisse o resultado que ele havia prometido para Abraão lá atrás. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através desse povo que foi gerado por Abraão, viesse a nascer o Messias e, logicamente, a salvação para toda a humanidade. Deus é fiel a Ele mesmo. Versículo de número 7. Diz assim: nele quem? No amado, do versículo 6. Nele, em Cristo, temos a redenção por seu sangue, a liberação dos delitos conforme a riqueza da sua graça. O que acontece agora, do versículo 6 ao versículo 7, é que Paulo para de falar daquilo que foi executado e programado lá na eternidade, e agora ele dá um salto para o presente, para o Cronos. Ele vem para o tempo. E ele agora vai explicar como tudo isso que Deus preparou, Deus programou lá na eternidade, agora se cumpre no povo. Como isso acontece? Ele diz: nele quem? No amado, aquele por quem Deus estabeleceu para reunir o seu povo e fazer congregar toda a sua família. Nele, no amado, em Cristo, temos a redenção por seu sangue e a liberação dos delitos. Preste atenção aqui, porque esse ponto é interessante demais, porque quando você lê redenção e liberação dos delitos, ele está falando de uma redenção plena, de uma redenção completa. E a imagem que Paulo nos traz aqui é a imagem do mercado de escravos daquela época, o mercado escravo romano. O que acontece com esse escravo? Ele vai olhar para aquele que o comprou e que deu para ele liberdade e vai dizer: ainda que eu seja livre, eu quero te servir, porque eu encontrei em você justiça, eu encontrei em você amor. Então eu quero te servir em amor. Olha que espetáculo. Assim como ele disse antes, nos versículos 5 e 6, que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em amor, a ideia de termos sido redimidos e termos tido todos os nossos delitos pagos, nos faz olhar para aquele que nos libertou em amor. Eu não vivo uma vida santa ou uma vida irrepreensível diante de Deus com medo do inferno, com medo da condenação. Não, eu vivo uma vida santa e irrepreensível diante de Deus porque eu o amei. E porque eu amei? Porque Ele me amou primeiro. É como você está longe do seu pai e for oferecido para você algum tipo de droga, por exemplo, e você olhar para aquela droga e para aquela situação que está ao seu redor e dizer assim: poxa, meu pai não ficaria feliz com isso, então eu não vou fazer, ainda que seu pai não esteja perto. Isso é amor, isso é temor, é honra ao pai. Por que eu vivo uma vida santa, uma vida irrepreensível? Porque eu entendo que o meu pai me amou. E além de me amar, Ele me redimiu do mercado de escravos. Ele me tirou do mercado de escravos. E além de ter me tirado do mercado de escravos, ter me comprado, Ele me concedeu a absolvição de todos os meus delitos, de todos os meus pecados. E hoje, diante de Deus, por meio de Jesus, eu sou livre. Olha que maravilha! Isso é uma coisa espetacular. Só que muitos cristãos não entendem.
não entendem a sua posição em Cristo, não percebem quem de fato são e vivem uma vida medíocre, vivem uma vida pelo canto dizendo: eu sou miserável, eu sou pecador, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Não! Escute, você era tudo isso no passado, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo, mas lembre-se, você foi comprado e liberto pelo Senhor, você é livre. Antigamente, quando eu era mais jovem, há 1800 e bolinha, eu lembro que a ideia que eu tinha de ser cristão era uma ideia de prisão. Eu achava que se eu fosse para a igreja, eu viveria como um prisioneiro. Não poderia assistir jogo de futebol, não poderia ir à praia, não poderia jogar futebol, não poderia andar de bermuda na rua, de camiseta, colocar um boné, pôr um cordão. Eu lembro que uma vez uma tia minha que era crente, eu estava indo para a igreja com ela, eu estava com um cordãozinho igual esse que o irmão está usando, e ela falou assim: pega esse cordão e joga fora. Eu falei: mas por que, tia? Ela: porque isso aí é o diabo que está te amarrando. Aí eu: é? Ela é. E eu lembro exatamente onde eu... Precisa tirar o cordão não, tá, irmão? E eu lembro exatamente onde eu estava. Eu morava na Nova Brasília, lá no Complexo do Alemão, e a igreja era lá na Canitá. Então eu subi pelo loteamento Fazendinha e desci a montanha da Fazendinha para cair lá embaixo na Canitá, para ir para a igreja. E eu estava bem exatamente nessa montanhazinha onde tem aquelas torres lá de eletricidade, aqueles cabos gigantescos. E eu estava lá em cima, eu lembro disso até hoje. Eu devia ter uns 8 anos, eu acho, 9. E eu lembro desse dia que ela falou: joga esse cordão fora, porque isso aí é uma coisa que está amarrando a tua vida, é o diabo que está amarrando a tua vida. Eu: é mesmo, tia? Ela é. Eu fui, peguei ali e joguei o cordão fora. Por quê? Porque o cristão que não entende quem é diante de Deus, ele se torna um cristão religioso. Ele não entende o que é liberdade. Liberdade com responsabilidade. Não é porque você foi liberto pelo Senhor Jesus e você vai viver uma vida de qualquer jeito, não. Você foi liberto, mas você foi liberto, escolhido, predestinado, abençoado, adotado para quê? Para perseguir a santificação e a irrepreensibilidade. E com qual intuito? Glorificar a Deus. Louvar a Deus, única e exclusivamente. Apocalipse capítulo 5, lá no versículo 9 diz: bendito é o Senhor, que com o seu sangue comprou para si povos, homens e mulheres, de todas as línguas, raças e nações. Com que recurso Deus comprou você? Com o precioso sangue de Jesus. Não foi com prata, não foi com ouro ou qualquer coisa corruptível. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Imagina a cena, a imagem, imagina, aí na sua cabeça. Você lá no mercado de escravos, grilhões nas mãos e nos pés. De repente o Senhor Jesus chega com o seu próprio sangue, te liberta daquele mercado de escravo, arrebenta com os grilhões e diz para você: agora você está livre. Todo o seu pecado foi perdoado. O pecado que você cometeu no passado, o pecado que você cometeu hoje e os pecados que você cometerá. Todos eles foram perdoados. Absolutamente todos foram perdoados. Isso significa que, sabendo disso, você vai viver uma vida de pecado? Não. Você vai fazer o quê? Perseguir a santidade e a irrepreensibilidade. Você é livre para servir a Deus em amor. Paulo fala sobre liberdade cristã em Romanos 8, 9 e 10. Imagina só.
Imagina a cena, você está numa cela escura, úmida, suja, com as mãos e os pés amarrados. De repente, naquela escuridão, brilha a luz. Alguém entra naquela cela, arrebenta com os grilhões que estão nos seus pés e nas suas mãos e olha para você e diz: você está livre. Você não deve mais nada para ninguém. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você estava no corredor da morte. Ele disse para você: a cela está aberta. Os grilhões foram arrebentados. Você está livre. Saia daí. E você acredita que ainda assim tem cristão que permanece lá no canto da cela? Com os grilhões arrebentados e com a porta da cela reganhada para ele abrir? Para ele sair? E mesmo assim, ele não sai? Porque ainda não entendeu a liberdade que recebeu em Cristo. Irmãos, o pecado não tem mais poder sobre você. O diabo não tem mais poder sobre você. O mundo não tem mais poder sobre você. Você é livre. Eu gosto sempre de usar essa ilustração do jovem que estava na faculdade. O jovem era cristão na faculdade. E todo mundo olhava para ele, os colegas da sala de aula, e diziam: você é muito careta. Você não toma cerveja, você não fuma cigarro, você não usa droga, você não fica na pegação, você não fala palavrão, você é muito careta. Vive trancado naquela igreja, prisioneiro, você é um prisioneiro. Aí o jovem chamou aqueles rapazes e disse assim: eu sou prisioneiro? Sim, você é um prisioneiro, a religião te aprisionou. Ele: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste para a gente saber quem de fato é prisioneiro? Aí ele: vamos fazer. Tenta ficar uma semana sem falar palavrão, fumar cigarro, tomar cerveja e ficar na pegação. Se vocês conseguirem, eu vou confessar que vocês realmente são livres e eu sou escravo. Não demorou 2 dias, eles voltaram a praticar tudo que praticavam normalmente. Aí o jovem olha para eles e diz: e aí? Quem é o prisioneiro? Porque você não consegue controlar os seus próprios desejos. Então você que é o prisioneiro e não eu. Porque eu recebi o Espírito Santo e eu consigo olhar para o pecado e dizer: não, eu não quero. Eu consigo olhar para as drogas e dizer: não, eu não quero. Eu consigo olhar para a prostituição e dizer: não, eu não quero. Então, na verdade, o livre aqui sou eu e não vocês. E o cristão não sabe disso. E muito cristão ainda não sabe disso. Versículo 7. Nele temos a redenção plena, por seu sangue, a liberação dos delitos conforme a riqueza da sua graça, que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência. Poderia pegar essas duas palavras aqui, essa sabedoria e inteligência, e substituí-las por iluminação espiritual ou maturidade. Porque o crente que entende tudo aquilo que Deus fez e aquilo que Jesus fez através do seu sacrifício, ele se torna um cristão maduro, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria e cheio de inteligência. Porque é isso que todas essas bênçãos promovem na vida do cristão: maturidade. E o cristão maduro, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. O cristão maduro, ele sabe olhar aquilo que está ao seu redor e identificar o momento correto de agir, o momento correto de falar. E maturidade é o que você encontra na igreja de Corinto, por exemplo. Um querendo ser melhor do que o outro. Todo mundo falando em línguas estranhas, né? Entre aspas, línguas que eles acreditam ser língua estranha. Uma confusão gigantesca na igreja, um cristão querendo ser melhor do que o outro. Mas o cristão maduro não. O cristão maduro entende que todos nós somos iguais diante de Deus. Não há diferença entre o presbítero, o pastor e o membro. E entre o visitante, todos nós somos um corpo. Uns, como diz Paulo, são as mãos, outros são os pés, outros são os ouvidos, outro é as pernas. E esse corpo tem como cabeça Cristo. O cristão maduro entende qual é o seu papel e quem ele é diante de Deus. E ele não se torna um cristão religioso. Versículo 9 ele diz:
dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou a complacência que se propôs em si mesmo. Que mistério é esse que Deus nos fez conhecer? Esse mistério que estava oculto, que estava guardado, que estava escondido em Deus. Esse mistério que foi revelado para poucos. Foi revelado para os profetas e para os apóstolos, principalmente para o apóstolo Paulo. Que mistério é esse? É esse mistério que nós lemos, porque isso tudo aqui, esse plano aqui, ele estava oculto em Deus. Ninguém conhecia de fato, plenamente, que plano era esse de Deus. Por isso que quando Paulo vai falar desse plano, lá no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz: ó profundidade das riquezas e dos mistérios de Deus. Ele fica tão extasiado com esse plano, com esse projeto de Deus, que ele não tem outra coisa a não ser se lançar ao chão de joelhos e cantar a Deus e glorificar a Deus, porque ele fica extasiado. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A tamanha profundidade desse plano e desse projeto, que antes estava oculto. Paulo chega a dizer aos coríntios assim: aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu já vi pregadores renomados olhando para esse texto, dizendo que Deus, ou que Paulo, está nesse texto falando do céu, que é algo que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastores renomados, que têm milhares de seguidores na internet, atribuindo esse texto ao céu, mas na verdade o texto não fala do céu. Se continuar a ler o texto, no final você vai perceber que ele diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, é na verdade o Evangelho, a salvação em Cristo. Esse projeto, eleição, escolha, predestinação, adoção, bênção nos lugares celestiais, tudo isso foi revelado, estava oculto e foi revelado em Cristo. Se nada disso tivesse sido revelado, todos nós estaríamos condenados, todos nós estaríamos completamente perdidos. Mas Deus, louvado seja Deus, que Ele revelou esse mistério para nós. E hoje, por meio de Cristo, nós fomos enxertados na videira. Por meio de Jesus Cristo, agora, nós fazemos parte da família de Deus. E já recebemos de Deus tudo o que precisamos para vivermos. Não temos falta de absolutamente nada, porque tudo o que precisávamos nós já recebemos. Eu falo e repito, o maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, o problema maior do ser humano é o pecado. E ninguém conseguiria resolver esse problema a não ser o Filho de Deus com seu sacrifício. E se esse mistério não tivesse sido revelado, todos nós estaríamos perdidos. E por que esse mistério foi revelado? Ele diz no versículo 9: segundo a sua complacência que se propôs em si mesmo. É algo que Ele mesmo planejou, algo que Ele mesmo projetou e decidiu revelar para nós. Agora no versículo 10, parece que Paulo vai deixar de falar do presente, e ele vai dar um salto lá para a consumação de todas as coisas. Porque ele vai falar algo que é o anseio da igreja, que deve ser o desejo de todo cristão. Ele diz no versículo 10 assim:
até a culminação de uma dispensação dos tempos assinalados, para voltar a unir todas as coisas em Cristo, as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra nele. Paulo está dizendo que há um dia estabelecido por Deus, há um momento na história da humanidade que foi pré-estabelecido por Deus, para que aquilo que estava fora do lugar retornasse ao seu padrão original. Para você entender melhor, lá no Gênesis, quando Adão e Eva caíram, imagina que Deus tenha construído uma casa. Nessa casa ele colocou todos os móveis no seu devido lugar. Depois ele cria o homem para habitar nessa casa. Abre a porta dessa casa e diz para o homem: entre na casa e desfrute dela. Só que ao entrar nesta casa, ele cai, derruba todos os móveis, coloca a casa de ponta cabeça. E essa casa precisa ser restaurada e as coisas precisam ser colocadas no lugar. É como se Deus olhasse e dissesse: eu preciso que alguém entre nessa casa e coloque as coisas em ordem. E aí ele vem, resplandecente. Jesus entra nessa casa e começa a colocar a cadeira no lugar, o sofá no lugar, o rack no lugar. Ele começa a trazer organização para aquilo que estava desorganizado. É exatamente o que está acontecendo. Deus está dizendo que no final da história da humanidade, num momento, num dia pré-estabelecido por Deus, que nós não sabemos qual é, Cristo voltará e todas as coisas voltarão para os seus devidos lugares. Ainda que nós já estejamos vivendo toda a plenitude da conquista de Cristo na cruz do Calvário, nós ainda não recebemos tudo de maneira plena. Por isso que na teologia usa-se o termo o já, mas ainda não. Já somos santos e irrepreensíveis diante de Deus, mas ainda não plenamente. Já fomos salvos e lavados pelo Senhor Jesus, mas não plenamente. Porque haverá um dia estabelecido por Deus em que Ele voltará para julgar o mundo. E Ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Não se trata apenas aqui de uma questão espiritual, não. Não é a remissão do homem, ou a salvação plena do ser humano somente. Não é isso que ele está falando, somente. Ele está falando que o homem vai ser redimido na sua plenitude, sim. Porque ao ressuscitarmos, nós estaremos vencendo a morte. Cristo já venceu, mas nós ainda não, porque ainda não ressuscitamos. Mas quando nós morrermos, e se morrermos antes dele voltar, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, e ao ressuscitar nós estaremos vencendo a morte, e aí sim, de maneira plena, a obra e a consumação estará feita. Estaremos recebendo tudo plenamente. Mas enquanto isso não acontece, as coisas vão sendo organizadas e no final, Cristo vai redimir por completo o seu povo e não só o seu povo. A terra também será redimida. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. A Bíblia é clara e ela diz que a terra geme, aguardando o dia da redenção. Então haverá uma regeneração completa, um resgate completo, tanto do ser humano, quanto do cosmos e da criação que foi feita pelo próprio Deus. Esse dia não chegou, mas esse dia chegará. E glória a Deus, porque nós cremos que esse dia chegará. E eu quero estar fazendo parte desse dia quando Ele voltar. E a minha oração e o meu desejo é que você faça parte desse encontro. O dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. E Deus sabe como nós ansiamos esse dia. Deus sabe como a igreja sonha com esse dia.
E você deveria deitar na cama à noite esperando por esse dia. Deveria acordar pela manhã esperando por esse dia. Será que é hoje que o meu Senhor volta? Deitar para dormir e acordar pensando: ah, Senhor, eu aguardo ansiosamente a sua volta, porque esse dia vai acontecer. E não importa o que aconteça ao redor do mundo, nenhuma ação humana, nenhum plano de ação humano vai frustrar esse dia. Nenhuma ordem mundial, nem o anticristo, nem o falso profeta, nada e nem ninguém pode impedir esse dia de acontecer. Jesus vai voltar e todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares. E com ele reinaremos por toda a eternidade. E eu anseio por esse dia, tanto as que estão na terra como nos céus. Versículo 11. Nele também fomos escolhidos como sua herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito do que está energizando todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Eu queria pedir para você, se você tem uma caneta aí na sua mão, você sublinhar essa palavra conforme. Por que essa palavra conforme é importante? Porque Paulo vai deixar claro que aquilo que a gente recebeu de Deus não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Para você entender, imagina que eu tenho aqui ao meu lado 2 homens extremamente ricos. E eu faço uma proposta para esses 2 homens, dizendo para eles: olha, eu tenho uma ação social para ser feita na igreja. E como vocês são 2 pessoas com uma condição financeira boa, eu queria que vocês doassem ou fizessem uma contribuição para que essa ação social fosse concluída. E eles se dispusessem. E ambos disseram: sim, pode contar comigo. Mas um olhou e pegou e deu daquilo que tinha. Ele deu preste atenção, você vai entender. Um deu o outro deu conforme as suas posses. Consegue perceber a diferença? Uma coisa é eu dar daquilo que eu tenho, um pouco daquilo que eu tenho. Outra coisa é eu dar conforme aquilo que eu tenho. Por isso que quando Paulo pede os irmãos oferta para a igreja de Jerusalém, principalmente lá na Macedônia, ele diz: os irmãos deram conforme as suas posses. Ou seja, de maneira proporcional e além daquilo que podiam. Um se propõe a dar, mas dá uma quantia ínfima, aquilo que ele possui. O outro não. O outro não dá o outro dá conforme. De uma maneira proporcional àquilo que ele possui. E o que Paulo está dizendo é que o que recebemos de Deus, recebemos de maneira proporcional àquilo que Ele é. Ele não pegou e deu uma coisinha de nada, Ele deu algo grandioso dele para mim e para você. Ele deu conforme. A palavra conforme aqui é do mesmo molde, do mesmo encaixe. Ele deu dele para mim e para você entender o tamanho daquilo que você recebeu. Você não é qualquer um, e você não recebeu qualquer coisa. A dádiva que você recebeu, a bênção que você recebeu de Deus, não é algo que você pode desprezar. É algo que você precisa valorizar e ter consciência daquilo que recebeu. Eu não sou qualquer um, eu não recebi qualquer coisa, eu recebi as bênçãos conforme o próprio Deus. Não sou um Deus, como dizem alguns pregadores loucos aí. Mas o que eu recebi de Deus é algo tão precioso, tão valioso, que vale mais do que qualquer outra coisa no mundo. Porque eu recebi daquilo que é conforme Deus. Não é qualquer coisa, eu não posso desprezar. Ser cristão não é simplesmente dizer, eu sou cristão.
é você refletir aquilo que você recebeu de Deus no seu dia a dia. Você entende como isso é sério? Entende como isso é profundo? Não é qualquer coisa. Por isso que ele diz que Deus nos deu conforme o propósito que estava energizando todas as coisas segundo o seu desígnio, ou o desígnio da sua vontade. Aí no versículo 12, para a gente terminar, ele diz: a fim de, com o propósito de, com o objetivo de ser para louvor da sua glória. Nós, Paulo está se incluindo, nós, judeus e gentios, nós, os que primeiro temos esperado em Cristo. Fica de pé, por favor. Eu quero refazer para você a pergunta que eu fiz ao pregar na parte da manhã. No Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é essa: qual é o fim último do homem? Por que o homem foi criado? Qual é o propósito? A resposta é dar glórias a Deus. Agora vamos inverter essa pergunta e formulá-la da seguinte forma: qual é o fim último de Deus? Se o fim último do homem é glorificar a Deus, qual é o fim último do homem? Ou qual é o fim último de Deus? O texto deixa claro: trazer glória para Ele mesmo. Tudo que Deus faz, Ele faz para louvor da glória da sua graça. Por que Deus te escolheu? Para louvor da glória da sua graça. Por que Deus te predestinou? Para louvor da glória da sua graça. Por que Ele te adotou? Para louvor da glória da sua graça. Para que Ele te derramou todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais? Para louvor da glória da sua graça. Única e exclusivamente para que Deus fosse glorificado. Glorificado em Cristo e através da obra de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar.